Conheça os 7 piores presidentes da história do Brasil. Dilma Rousseff. Dilma pegou um país crescendo a média de 4% ao ano e uma enorme base parlamentar e o colapsou. E entregou mais de 500 bilhões às grandes corporações em desonerações e pagou a maior taxa de juros reais do mundo no fim de seu governo, o que levou em 2015 e 2016 ao pagamento das incríveis cifras de 367 e 401 bilhões em juros. A dívida pública, como resultado dessa política de saque do país, subiu mais de 24% em um ano. Não reagiu à espionagem da CIA em nosso território e conseguiu ser derrubada um ano depois de reeleita. Seu nome virou sinônimo de incapacidade política. Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva foi presidente do país por cerca de 2 anos. Durante esse tempo, seu mandato ficou conhecido como Anos de Chumbo, uma vez que representou um dos períodos mais duros da ditadura militar. Foi Costa e Silva que decretou em 68 o Ato Institucional de número 5. Essa norma resultou no fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Permitiu a cassação de mais de 170 mandatos. Instituiu a censura prévia da imprensa. E deu ao presidente a possibilidade de intervenção nos estados e municípios. Fernando Collor, primeiro presidente eleito pelo voto popular depois do regime militar. Collor promoveu a maior recessão da redemocratização. Nenhum outro governo fez o Brasil retroceder tanto em quase 100 anos como o governo Collor. Ele bloqueou recursos da classe média na poupança, revogou a política industrial que vinha desde o regime militar e quebrou setores inteiros de nossa indústria, como o de autopeças e informática. Não soube lidar com o Congresso e em menos de 3 anos conseguiu sofrer impeachment, deixando o país na hiperinflação. Michel Temer. Temer não foi o maior entreguista da história por falta de tempo. Traiu sua parceira de chapa e usurpou o poder para deter as investigações por corrupção contra ele. Sua gestão foi também uma ruína no PIB, caindo 0,5% ao ano. Em termos econômicos, seu governo só não foi pior que o de Collor ou de Floriano. Implantou na Constituição o teto de gastos em saúde e educação para desviar recursos do Estado para pagar juros. Aboliu a maior conquista do trabalhador brasileiro, a CLT, com sua reforma trabalhista, cujos impactos só estão começando a serem sentidos agora. Aumentou com ela a informalidade e, como resultado de sua política de juros e corte de investimentos, promoveu um colapso inédito das contas públicas da Previdência, dívida pública e déficit. Castelo Branco. Traidor do presidente João Goulart, seu então chefe do Estado-Maior do Exército, Castelo Branco foi o principal articulador do golpe militar de 64 e escolhido da CIA para dirigir o país. Seu principal objetivo era acabar com os nacionalistas reformistas do PTB e suas reformas de base. Ascendendo ao poder prometendo eleições gerais no ano seguinte, traiu novamente os civis golpistas e institucionalizou a ditadura através dos atos institucionais. Aboliu as eleições diretas e o pluripartidarismo no país, cassando mandatos de deputados e senadores. Tornou o Brasil vassalo dos Estados Unidos na política externa e endividou o país com eles. Suas reformas econômicas foram erráticas. Criou o mecanismo inédito da correção monetária que institucionalizou a inflação no Brasil até Itamar, causando brutal concentração de renda. Seu desempenho no crescimento econômico foi medíocre comparado com os 20 anos antes e depois dele. Floriano Peixoto. Floriano deu o primeiro golpe da República rasgando a Constituição recém-promulgada que exigia convocação de eleições, assumindo poderes ditatoriais. Despertou revoltas contra sua usurpação que passou 4 anos reprimindo ao custo de milhares de mortes de brasileiros. Para controlar a inflação, promoveu brutal depressão com uma queda recorde do PIB de mais de 7% ao ano. FHC. Maior destruidor da soberania nacional na história até aqui. Privatizou metade do patrimônio público construído em 100 anos de sacrifício do povo brasileiro a preços simbólicos. Metade da Petrobras foi silenciosamente entregue no mercado de capitais. Apesar de toda essa queima de patrimônio, nossa dívida, ao invés de ser abatida, aumentou 10 vezes mais. Operou durante seu governo a maior taxa de juros reais da história. Sucateou nossa infraestrutura com 8 anos sem obras, nos levando ao apagão, achatou os salários em geral e saiu com um crescimento médio do PIB de um pouco mais de 2%. Enterrou o programa espacial brasileiro e entregou para os Estados Unidos o monitoramento da Amazônia. Apesar de não ser o pior resultado do PIB de uma presidência, é um dos piores. Nenhum presidente na história devastou tão severamente nossas bases econômicas para o desenvolvimento como FHC.
Essa lista foi feita de forma totalmente independente pelo site Disparada. Aqui estão os critérios usados pelo site para fazer essa lista. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.